Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal que nos acompanha de casa. Hoje é mais uma atividade de Doutrina e Passe. O capítulo de hoje é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, né, seja aqui ou em casa, a gente transmite a atividade pela internet. Essa atividade é dividida em 2 momentos. Primeiro a palestra, que hoje vai ser exposta pelo José. Depois a gente tem uma atividade de passes e de atendimento a quem precisar e a quem desejar. Para quem não pode vir, está em casa, não mora aqui, não é da cidade, né, está com alguma dificuldade, né? Se percebe que está com dificuldade emocional, dificuldade de pensar, está precisando de um apoio maior, gostaria de vir para receber um passe, um atendimento, mas não pode. A gente tem o recurso da água fluidificada. Em casa, coloquem um jarro de água próximo de vocês, água filtrada, um recipiente limpo. Os espíritos que nos acompanham, querem nosso bem, vendo a nossa disposição para melhora, para mudança, fluidificam a água ao longo da palestra para nos auxiliar. Para quem está aqui, nos acompanha, vamos fazer uma prece para melhorar o nosso estado emocional. Convido vocês a fecharem os olhos, buscarem se serenar, respirar fundo. E a gente agradece por mais uma noite de atividade. Que a gente possa abrir o nosso coração para novos conceitos, pensando naquelas dificuldades, naquelas respostas que a gente gostaria de chegar, de entender. A gente te pede, Senhor, sempre as oportunidades para modificar o nosso coração, o nosso ponto de vista e poder nos aproximar mais de Ti e do que Tu propõe na vida. Que assim seja. Desejo a todos uma boa palestra. Boa noite a todos vocês que se encontram presentes. Boa noite, professor de casa que nos acompanha regularmente. Né? Então, antes de entrarmos propriamente no capítulo, hoje a gente sempre volta atrás, porque nem todos vocês estiveram aqui na semana passada, e o Evangelho segundo o Espiritismo na sequência. Mas antes de eu fazer esse retorno, então, ao capítulo da semana passada, eu queria fazer uma correlação com a abertura da nossa diretora, e tem a ver com o capítulo. Tá? Essa relação da ação dos espíritos superiores em relação a nós, ela não é condicionante. Ou seja, eles não fazem alguma coisa em função de que nós comportamos, buscamos, estabelecemos uma outra situação. Eles trabalham incessantemente, mesmo na direção daqueles que não fazem nada disso. Porque é do investimento tanto tempo nessa oportunidade. O que a gente tem que compreender da fala da abertura é uma relação da capacidade de absorção, de assimilação, por compatibilidade. Em outras palavras, se eu trago um remédio para alguém, mas esse alguém não é capaz de assimilar esse remédio, ele não consegue receber os benefícios da assimilação. Faço um outro exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando a gente está muito fraco, em um hospital, por exemplo, muito debilitado, com anemia, por exemplo, o recurso transitório de ajuda é a transfusão de sangue. Então, a transfusão de sangue não nos cura, mas nos ajuda, se nós juntarmos com uma outra situação, nós reagirmos, se nós tivermos um comportamento positivo em relação àquilo, não é uma opinião espírita, é uma colocação médica, unânime. Se nós nos alimentarmos bem, enfim,
esse conjunto de situações nos ajudam, nos determinam a capacidade de recuperação. Todo mundo sabe disso. Não estou dizendo nenhuma novidade. Atividade de passe, como diz a palavra, passar, também obedece a essas mesmas leis. Leis de compatibilidade de mérito. Por isso que a gente tem essa primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um processo de pregação. Não é uma homilia, diferente de uma homilia. Na realidade, é um processo no qual a gente argumenta comparando conteúdo desse conjunto de ideias explicativas da vida. É uma doutrina, um conjunto de ideias é uma doutrina. E essa doutrina, por não ser dogmática, por ser uma coisa que a gente entende, a gente tem a capacidade de assimilar. Isso é que é a doutrina espírita. Então, o que a gente faz aqui é uma parte da doutrina espírita, correspondente a ela que está contida no Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que tem por título das Leis Morais. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro diretamente correspondente a isso. Então, quando a nossa diretora diz para vocês que estão presentes, o pessoal que está em casa, que não basta vir aqui, não basta escutar, entrar por aqui, sair por aqui, entrar lá dentro, tomar um passo, porque nós não estamos aqui para mentir para vocês. Nós não estamos aqui para estabelecer uma busca de adeptos de qualquer maneira. Porque se tem consciência que o mundo precisa evoluir, precisa mudar, e se nós temos consciência que os males, no fundo, são gerados por nós mesmos, a cura deles também está associada à nossa relação de transformação. Isso é que é colocado dentro da doutrina espírita como reforma íntima. Reforma é pegar alguma coisa que já existe, tá? Trabalhar nela e melhorá-la, renová-la, torná-la melhor, como é íntima interiormente. Então, essa é a ideia do contexto doutrinário, né? Para que vocês entendam, que estão em casa, estão aqui, qual a relação que se estabelece entre nós e essa ajuda que está presente, mas que é condicionada para a nossa capacidade, a nossa determinação de estabelecer melhora. Jesus definiu isso muito bem. Ele disse que a cada um segundo as obras. Semeadura livre, colheita obrigatória. Vocês já ouviram isso falar antes de 1000 anos a respeito disso? A gente para pensar nos enunciados. Semeadura é livre, significa eu posso plantar o que eu quiser, mas eu colho o que eu planto. Eu não posso plantar batata e colher tomate. Eu não posso plantar desarmonia e colher harmonia. Não tem. Ele dizia mais ainda, né? Usando figuras por ele propostas para nos fazer pensar. Que avalia a árvore pelos frutos que dá. Ele faz as coisas sempre assim, é um método de Jesus para estabelecer fixação. Falando 3 vezes. Então ele diz assim, uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não dá bons frutos. A árvore somos nós. O que nós estamos produzindo? Não, sobre a nossa ótica. Sobre a ótica de tudo que nos cerca. Qual é a consequência do nosso viver? Em nós, diretamente em nós, os estados doentios, problemas emocionais, psicológicos. Tudo isso. Dizendo, não, mas isso não é problema meu. É tudo que me cerca, as pessoas, o mundo, essas coisas. Claro que é, porque a escolha da relação é feita por mim. É da minha ótica que eu determino as minhas reações. Então, eu, no fundo, prioritariamente, é que determino a escolha de relação que eu vou ter. Ah, mas se alguém vem e me faz alguma coisa, ele está desequilibrado. Porque ele me fez daquela coisa. Por que eu tenho que reagir naturalmente da mesma maneira? Seria equivalente? Então, se eu sou equivalente, eu sou tão doente quanto ele. E eu estou botando para fora nas minhas reações a minha doença. Psicológica, emocional, biológica. Então, eu fiz esse preâmbulo para a gente poder entender. Tem a ver com o capítulo da semana passada, que é o lema espírita. Fora da caridade não há salvação. Fora do desprendimento do seu próprio eu, do seu ego, desse tormento centralização numa ótica única e normalmente equivocada, não há equilíbrio. Não há evolução. Porque eu estou preso sempre na minha conjuntura de medo, de priorização do eu, da centralização em si mesmo. Isso tem uma palavra que define isso, se chama egoísmo. E o egoísmo é um problema. Porque o egoísmo é uma prisão, é um muro.
Estou eu lá dentro. Eu e as minhas opiniões. E se eu, na realidade, digo que eu sou prioritário, no fundo, eu estou isolado. Alguém consegue se desenvolver, ser feliz isolado? É uma pergunta que eu faço para você. Então, não. O contrário, segundo o livro dos Espíritos, que é a abnegação, ou seja, a negação do seu próprio eu, só podem acontecer em alguém que já venceu essas fases, que já venceu o ego, que tem segurança no modo de viver. Ele não depende da opinião alheia, ele não depende da ação alheia. Ele depende do equilíbrio que é produzido pela sua compreensão e por transformar essa compreensão num estado. Então notem que a caridade não é um ato externo, mas é um estado interno que tem várias ações externas. A mais conhecida e muito confundida com a própria essência é a beneficência, que é o ato de dar coisas, comida, roupa. Então a gente é muito fácil, por mais difícil que seja nos momentos atuais, né, de dar coisas, mas é muito mais fácil dar coisas do que dar paciência, a paz, do que abdicar em um determinado momento da agressão, porque quem está fazendo aquilo está ensandecido. E se nós reagirmos contra uma pessoa que é ensandecida, a tendência natural dela é se transformar em mais ensandecida, ou seja, louca. Não é o que nós estamos vendo no nosso mundo atual? A defesa violenta de opiniões, a agressão. Ao mesmo tempo que se fala em defender os animais, em liberdade, em igualdade, tudo em campo teórico. Quando chega na prática, tudo desaba. Então vocês notam que isso é uma dicotomia, que é alguma coisa meia paradoxa. Em termo que define isso é iniquidade. Iniquidade é uma coisa fora de contexto, é uma coisa que não deveria mais estar acontecendo em função das características que estão envolvidas. Então vocês notem, ao mesmo tempo que a gente já evolui e consegue compreender uma série de coisas, respeito ao meio, respeito aos outros, a gente não pratica isso, a gente prega, mas não vive. Se vivesse, o mundo não teria guerras de todos os tipos. Não somente as guerras com exércitos armadas, mas o que gera essas guerras todas, que são as guerras emocionais. E elas começam muitas vezes dentro de uma mesma casa, de um mesmo tempo. Então, se nós pararmos para pensar, nós vamos entender o lema espírita. Quem se vence? Quem não é mais dependente, não é mais escravo dessas injunções todas, vai ter a ver com a continuidade do capítulo de hoje, não depende disso, não reage dessa maneira. E quando agredido, não reage de forma igual. Quando bater numa face, daí a outra. Essas coisas que a gente ouviu, que a gente acha que é conversa para boi dormir, não é. É real. Isso funciona. Isso denota assim, alguém desequilibrado me agride, eu não sou desequilibrado, eu não reajo. Se eu faço isso, todos vocês sabem disso, a gente se vitimiza perante essas situações, se deprime. Ah, o que acontece? Eu faço a opção de desenvolver um estado equivalente dentro de mim e todas as suas consequências. Eu vou me incendiar, eu vou me envenenar. Mas por que tudo isso? Como que alguém vai me fazer isso? O que os outros vão pensar de mim? Não é assim? A gente não vive em função da opinião alheia? Vocês acham que não? Eu creio que sim. Muito comum hoje esses sistemas de comunicação virtual, o mundo se comunica com o mundo, é baseado nisso. Vocês olharem lá, Instagram, Facebook, as pessoas colocam coisas em função do que aquilo vai reproduzir de admiração ou de consideração com os demais. E a grande maioria delas não tem medo de fugir do politicamente correto. Ou seja, daquele que é estereotipado como deve ser feito. Por quê? Porque tem medo de ser atacado. Então a gente está abdicando da capacidade de ter segurança interna, porque para ter amadurecimento, para ter segurança interna, a gente tem que fazer opções em função do nosso grau de entendimento e de consciência, mesmo que os demais não pensem assim. Por isso que o Evangelho, tem até um capítulo aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama Moral Estranha, que fala a respeito disso. Uma coisa que está além de seu tempo, nunca é aceita plenamente. Porque existe uma resistência primária em função do primitivismo que o indivíduo é portador, que é o capítulo de hoje, fala exatamente disso, e resiste.
porque não consegue realizar, então o que ele faz? Ele diz que normal é aquilo. Que aquilo que o outro consegue fazer não é normal. Que aquilo é para santo, ou que não é assim. É o que nós estamos vendo na atualidade. Né? O combate à estrutura, os postulados práticos que o Evangelho contém. Que é o que a gente faz dentro de uma casa espírita. A gente tenta entender o que Jesus dizia. Então, essa frase do capítulo de hoje, não se pode. Olhem a palavra, servir. A palavra servir vem de servidão. Servidão, se a gente for para o dicionário olhar, ela é definida como sendo submissão, escravidão, domínio. Então, aqui está sendo dito que a gente não pode, agindo dessa maneira, ser escravo, se submeter a duas coisas que são antagônicas pela sua natureza essencial. Aqui na figura colocada, Anamamon era uma divindade, um deus, que vem lá da atualmente é a Síria, para vocês entenderem. A antiguidade não era a Mesopotâmia, fica lá entre o Rio Tigre e o Eufrates, hoje é a Síria. Era uma divindade pagã de fartura material. Então, o sensorial busca sempre isso. Mas a nossa cerne inteligente, emocional, por mais que invista primariamente nisso, porque o que é palpável, não se realiza nisso. Se na realidade isso fosse verdade, aqueles que são mais punjantes em qualquer área, a palavra rico define punjância em determinado, beleza física, o que vocês quiserem, bens materiais, seriam criaturas plenamente realizadas. Fama. Vocês olhem os artistas, de uma forma geral, como eles são polêmicos e complexos. E como eles vivem a cada dia tendo necessidade de inventar uma coisa nova, para, na realidade, desenvolver adeptos, porque sem adeptos eles não se sentem ninguém. Nós temos muito desse tipo de coisa. Muito mesmo dentro da nossa vida. A gente vive muito em função disso. Então, Jesus falava disso, estava dizendo, olha, não é possível tu, que é um ser pensante, que não é matéria, o corpo é apenas uma ferramenta momentânea de realizar experiências de forma para entender o que a forma representa, o que tem no fundo de todas as coisas. E a gente confirma isso vendo o mundo espiritual. O fenômeno mediúnico, que a gente acha que é uma coisa sobrenatural, no fundo não é. Na realidade, é a oportunidade da gente ver de forma clara o comportamento de uma sociedade no pós-morte. Como ela é regida, quais são os valores que existem dentro dela. Então, ver um fenômeno mediúnico não é ficar deslumbrado olhando um médium, que a palavra médium significa medianeiro ou intermediário. É uma pessoa que nem nós, que tem um sistema nervoso um pouco menos isolado, vamos dizer assim, para vocês poderem entender. E ele sofre alterações em função da injunção, da influência de uma personalidade alheia à sua, que se funde na manifestação com a dele. Isso atinge vários graus, vários tipos. Quando a dele não tem nenhuma relação dentro da manifestação, é chamado de mediúnico. Quando a dele tem alguma influenciação, é chamado de medianímico. Então nós temos médiums de vários graus. Mais notórios, os mais ostensivos, os mais mediúnicos, são Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são conhecidos. Pessoas que vocês conhecem, que vocês dizem, fulano é aluado, fulano é lunático, fulano tem transtorno de humor, é bipolar. Era-se, sem mais nem menos. Tem alterações enormes de humor, de comportamento. Daqui a pouco ele quer salvar o mundo, daqui a pouco ele quer quebrar tudo. E a gente vai lá e trata e dá remédio, passa a vida inteira assim. Não resolve. Quantas vezes a gente recebe pessoas assim dentro de um centro espírita, são nossos companheiros, que chegaram rotulados de doentes e conseguiram equilíbrio, entendendo o que isso tudo gera. Mas eles são obrigados a usar esse entendimento para estabelecer uma transformação, uma relação de entendimento deles dentro da vida. Olhar a natureza dos seus conflitos.
se dá conta que alguns deles são inatos, ou seja, não foram adquiridos na existência atual. Aparece sob forma de impulsos e tendências, e deve ter tido origem em alguma época, em algum lugar. E na medida que essas coisas vão se montando e vão se organizando, e as experiências vão chegando, eles vão compreendendo a trajetória de seus conflitos dentro da vida. E vão entendendo o que aquilo significa e a sua necessidade de se relacionar com aquilo e resolver essas questões. Então a finalidade de um centro espírita é esse. E Jesus falava, não de um centro espírita que então existe, mas falava a respeito da vida, já que a doutrina espírita explica a vida. Então uma boa parte de vocês vem aqui motivados momentaneamente por um drama. Porque eu perdi um parente, eu me separei. Então esse é o nosso holocausto de momento. É um holocausto que a vida nos traz como forma de despertamento. O que eu vou encontrar dentro de uma instituição espírita que é séria? Um processo de reflexão a respeito da minha relação com aquilo, da minha participação dentro daquilo e como eu posso tirar proveito daquilo e superar aquilo. Não é outra coisa que é feito aqui. Nem deve ser feito de uma outra maneira. Porque senão seria uma coisa mágica, mística. Fugiria a capacidade de você de se envolver com o fato, consequentemente vocês seriam vítimas. Mas no fundo a gente sabe que não é assim. E no fundo, como dizia Jesus, é cada um segundo suas obras. Obras que são feitas na presente existência, no dia de ontem, no mês passado, na semana passada, no ano passado, ou que foram feitos em vidas transitórias, mas que estão agrupados na minha personalidade atual, como uma forma, repito, de tendência e impulso. Então Jesus falava que a gente tinha que vasculhar, parar para pensar, porque nem tudo se explicava aqui. E nem todas as felicidades efêmeras daqui resolviam essas questões internas. Quanto de vocês estão aqui tem dilemas existenciais? Quantas vezes vocês estão uma vida inteira procurando alguma coisa que vocês não sabem definir exatamente bem o que é? Quantas vezes vocês se frustram nas relações com as pessoas porque as pessoas não respondem dentro do ideal, da visão que vocês são portadores? Quantas vezes a gente não consegue se ajustar dentro do mundo, dentro do cotidiano, nessa busca que a gente não sabe definir muito bem, mas que tem, e que muitas vezes a gente deixa ela momentaneamente de lado. A gente faz isso muito na infância, né? E na adolescência, quando a gente está em busca incessante de respostas. Depois, a gente aprende por necessidade de sobrevivência e da rotina que vem a posteriores, a gente sobrevive, suportando, se adaptando, até que um evento qualquer, esses tantos que existem na vida, vem e altera tudo isso. A gente estava num ritmo, numa determinada rotina, não muito satisfeitos às vezes, mas era o que dava para realizar. E aí, por essas insurgências, uma doença, um fatalismo, um evento de relação próxima a nós, ou conosco mesmo, desmancha essa pseudo, a palavra é essa mesmo, essa falsa sensação de segurança que nós somos. Nos derruba, nos expõe, nos traz novamente a dúvida, o conflito e a dor. Mecanismo esse que busca resposta e busca necessidade, superação. A gente quer apoio, a gente quer sustentação, a gente quer entendimento, a gente quer razão. E aí começa a se haver uma dicotomia dentro da gente. O vitimismo nos leva para uma determinada direção, a gente não consegue reconhecer muitas vezes a nossa parcela dentro disso tudo. Jesus fala disso, né? Sobre a trave e o argueiro, falando que uma pessoa com uma trave é um pau. Imagina um pau na frente do olho, cega. A gente não consegue ver, mas a gente quer julgar o outro que tem uma palhinha no olho que não deixa o olho ver direitinho. Então ele faz algumas coisas porque ele não vê muito claro, mas a gente é muito mais cego, mas quer julgar o outro. Então, essa é uma outra passagem que fala a respeito disso, se encaixa na situação atual aqui. E a gente deveria ter uma capacidade de maior equilíbrio para entender tudo isso. E na medida que a gente desenvolve isso, aquela coisa que nos agride, nos destrói, que nos desestrutura, eu repito para vocês, a doença,
Por isso que tem gente que tem câncer e sucumbe. Tem gente que tem câncer e não sucumbe. Vocês já se deram conta disso? Mesmo tipo de câncer, mesmo tipo de dificuldade, igual. Por que as relações são distintas da pessoa com a pessoa? Pensem nisso. Pensem por que todo mundo que é afetado por uma separação não reage da mesma maneira. Todo mundo sofre, mas os graus são diferentes. Depende da característica do ser. E quanto mais enobrecido é o ser, menos afetado ele é. Consequentemente, mais equilibrado ele se torna e mais feliz. Porque não ser desestruturado é sinônimo de felicidade. Vocês têm dúvida a respeito? Vocês têm dúvida que sofreu uma agressão e não ser atingida por ela, por mais que externamente me destrua, é a melhor coisa que existe? Porque eu saio incólume da situação? Pensem nisso. A gente vê essa realidade, vê aonde? No túmulo, pós-morte. Nós vemos estados dos espíritos no pós-morte. Uma reunião mediúnica, um fenômeno mediúnico tem essas características. Nós vemos uma gama de espíritos revoltados, com necessidade de dominar, de controlar, de se vingar. A grande maioria que está na volta aqui é isso. Morreram e não saíram daqui. Estão com as mesmas ideias, fixados nisso tudo. É a população espiritual imediata que está aqui na volta. Que se mete em tudo, atormenta, quer dar opinião, quer controlar. Que vocês recebem notícia disso como sendo mal, umbral, mas que nada mais, nada é de um comportamento oriundo da maneira de ser e de pensar, construindo uma sociedade com essas características. Vocês vão dizer, e Deus? Deus deixa. Por quê? Porque a metodologia da gente aprender é sofrer as consequências daquilo que a gente julga que é ideal. Se vocês tentarem convencer um filho de vocês, um adolescente, a respeito de uma determinada situação, que ele está altamente determinado, completamente enganado, mas determinado que é, vocês não conseguem, né? Vocês se deram conta disso, principalmente no mundo atual. O que vai fazer isso? Tempo. E suas consequências. A gente deve tentar? Claro que deve, nunca estou dizendo o contrário. Estou dizendo para os pais que muitas vezes tentaram de tudo e não conseguiram. O que vai... Tem uma parábola, tem 2000 anos, que se chama a parábola do filho pródigo, que é Jesus falando a respeito desses conceitos. Ele vai para a vida, dá com a cara no muro, retorna. Lá dentro da parábola é descrito, aqui eu tinha isso, eu podia matar um bezerro, comer, fui para o mundo, não perdi tudo. Aí eu vou ter valor e entendimento. Tem inclusive o irmão que ficou com o pai, tem inveja. Essas coisas normais da sociedade humana. Então, eu sei que muitas vezes isso é terrível para o nosso psiquismo e para o nosso ego. A gente quer chegar muitas vezes aqui e encontrar alguma coisa muito melosa, que nos carrega no colo, no momento de dificuldade, mas isso só nos aliena. Além de nos tirar a capacidade de reação, tira a parcela de contribuição que nós temos dentro disso. Consequentemente, não cumpre o papel que deveria cumprir de quê? De despertamento, de consciência. Então, se vocês entenderem, vocês vão ver que tudo é justo e tudo tem um determinado mecanismo e um determinado objetivo. Eu vou ler para vocês a passagem, para que a gente possa, na realidade, entrar dentro dela historicamente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon. Então aproximou-se dele um mancebo, que é um jovem, e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Então ele faz uma pergunta e ele responde com uma outra pergunta. Então notem que nós fizemos isso também, nós consideramos Jesus bom. E Jesus, olhando para si mesmo, acha que não é suficiente. Pela resposta que ele vai dar, ele vai determinar isso. Olha o que ele diz aqui. Ó. Olha, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Então notem que tudo é referencial. A gente acha que ele é perfeito. Perto da nossa relação, mas ele, se colocando dentro da situação, ele não julga assim. E é um processo de reflexão que nós deveríamos ter também. Nos mostrando a nossa necessidade de aperfeiçoamento, em primeiro lugar.
E aí ele vai responder a natureza da pergunta essencial do rapaz. Se queres entrar na vida, que vida? Vida espiritual, vida de crescimento, que o hebreu tinha como condição prioritária. A ideia, a sociedade hebraica era regida pela estrutura religiosa, completamente. Os fariseus eram um partido político religioso. Isso é uma opinião, isso é um fato histórico. É só se pesquisar que a gente vai ver. O que eles faziam? Regulavam a vida civil hebraica com a estrutura das estruturas religiosas, as escrituras. Tanto é que, por exemplo, isso que nós herdamos, os testemunhas de Jeová, por exemplo, têm de não fazer transfusão de sangue, vem disso. Isso é uma lei civil proposta por Moisés para regular as relações. Não tinha nada com a essência, mas ele colocava lá como um elemento religioso para ser obedecido, para ser praticado. Porque não seria obedecido nem praticado. Se a gente olhar, por exemplo, os 10 mandamentos, nós temos uma boa parte dele que é uma estrutura de regulagem comportamental. Eu já falei isso várias vezes. Para quê? É a mesma coisa que vocês têm com uma criança. Vocês têm que regular o comportamento dela. Ela é muito pequena, ela não consegue entender. Não adianta a gente ficar falando, filosofando enormemente com ela, porque ela não vai absorver, ela não tem capacidade reflexiva. Então nós caímos num dilema. O que eu faço? Eu largo de mão? Ou eu imponho para mudar tendências e características, para ela aprender a ter limites? O que eu faço? Nós temos as respostas. Nós viemos de uma... A maioria de vocês teve uma formação de um tipo e hoje se prega uma formação de outro tipo. O que está acontecendo no mundo? Pensa. A experiência fala por si. Ela é a prova concreta, a realidade de qualquer coisa. Então, se nós pararmos para pensar, nós vamos se dar conta disso. Então, a gente muitas vezes é obrigado a tomar uma atitude. A criança vai chorar, vai gritar, vai se rebelar, não vai querer, dependendo do temperamento. Mas a gente tem que manter. O coração se despedaça, não se despedaça? Mas eu sei que se eu não fizer isso, ela não tem bom senso, ela não vai tomar aquilo como sendo uma coisa boa, ela vai tomar a minha oscilação por fraqueza. E ela vai fazer aquilo sempre. Vocês notem que um ser que não está na faixa racional, por exemplo, um cachorro, e entra na casa, e tu quer botar ele na rua, e tu vai de vassoura, e ele late para ti, tu fica com medo, e tu recua, ele toma conta, ele não sai nunca mais. Ele domina. Se vocês pararem para pensar, isso é real. Tu vê, é um cachorro. Mas é um cachorro que tem uma inteligência, não tem razão, mas tem inteligência. E que denota a sua reação em função da nossa atitude. Uma criança, não vou dizer que é um cachorro. Mas tem racionalidade plena na faixa infantil? Não. Então nós temos que ter atitude. Então notem, eu estou fazendo uma correlação daquilo que Moisés fez. Ele empregou uma estrutura autoritária para obrigar a ter uma norma de comportamento. Não cobiça a mulher do próximo, o boi, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Por que o pessoal estava fazendo aquilo? Porque entendia? Não, porque queria ir para a Terra Prometida. Então se condicionou. Morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Vidas e vidas sucessivas, um novo tipo de condicionamento de hábito. Muda? Eu pergunto para vocês, muda? Claro que muda. Olha o grau de influência que a sociedade, o comportamento da sociedade se estabelece sobre as pessoas. Vocês têm dúvida? Olha a atualidade. Vocês falam um monte de coisa, a rua, companheiros, amigos, vale muito mais do que tudo que vocês dizem. Então, essa influência real funciona? Sim. O modelo social atua dentro do tempo. Então, a ideia de Moisés era desse tipo. Então, esse condicionamento de transformação é que vai produzindo em nós uma nova estrutura enquanto nós não amadurecemos para ter a determinação para tal. Vocês vêm aqui, escutam isso, concordam ou não concordam, mas tem base lógica em tudo que eu estou falando. Isso basta para aqueles que entenderam plenamente passarem a ser dessa maneira? Não. Eu argumento, eu acho, será que é tão assim? Será que é tão necessário? Será que é dessa maneira? Será que não é? E notem, existe um conceito em relação ao espiritismo. Espiritismo quase que é um título. Quando a pessoa diz, tu é espírita, tu tem que ser perfeito. É uma associação que a gente faz, comportamental. E ela tem uma razão de ser, sim. A quem Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido.
Então, se eu tenho capacidade de compreensão, de entendimento, mesmo que eu tenha um impulso, uma tendência natural ainda ao erro, se eu já consigo compreender, eu vou ter que me impor um rigorismo de modificação. Quando o Chico Xavier começa a jornada, o espírito de Emmanuel, que fala com ele, diz para ele que é necessário o indivíduo desenvolver vigilância. Então, quando ele pergunta, o que eu preciso para ser médium? Eu preciso te vigiar 1, 2, 3 vezes. Um processo que ele tem que se impor um determinado rigor. Chico Xavier. Imagine nós. Então, notem que muitas vezes a gente compreende intelectualmente as coisas, mas emocionalmente a gente ainda não se convenceu. E aqui está a relação de causa. Eu venho de uma tradição, de uma estrutura comportamental dentro do tempo, que forma o meu psiquismo, o meu psicológico, as minhas tendências, e se reflete no indivíduo como na sociedade, que é um agrupamento de indivíduos. E notem que é assim, que funciona dessa maneira. Então, vocês vão dizer assim, tá, dentro do movimento espírita, a gente encontra tudo isso? Não, a gente encontra tudo isso dentro da doutrina. Se a gente encontrasse isso tudo dentro do movimento espírita, se todas as pessoas que viessem num centro espírita fossem isso, o mundo já teria mudado. Vocês podem ter certeza. Por quê? Por uma razão bem simples. Aquele mecanismo inicial que eu disse para vocês. Quando eu estou em erro, o que eu procuro? Furo no outro. Para justificar a minha maneira de ser. Quando eu encontro furo no outro, eu digo, vice? Não sou só eu. É todo mundo assim. O normal é isso. Os espíritos fazem isso. Então, toda vez que a gente abre uma brecha, além disso atuar sobre nós, porque nós estamos mantendo um estado de fuga, essa plateia encarnada ou desencarnada que está à nossa volta, que o Paulo de Tarso chamava como nuvem de testemunha, que tem uma opinião, e luta por isso. Vocês querem saber por que os espíritos inferiores e imperfeitos se obstinam em atacar, em fazer? Por uma razão que eles querem dizer que eles são normais, que o que eles fazem é válido e é assim. Isso é normal e a verdade é essa. Tudo aquilo que prova que é contrário, não em conversa, mas de forma prática, afeta. Afeta a nós, porque prova que é possível de ser feito. E a gente fica com dificuldade de lidar com tudo isso. Então a gente vê isso na atividade mediúnica, mas vê isso aqui. Vê isso aqui de uma forma geral. Vê nas pessoas que vêm para a atividade, que acham interessantes as ideias, vêm estudar a doutrina espírita. E aí elas vêm com uma série de ideias. O que elas querem? Elas querem colocar um pouco das suas ideias dentro desse universo de reflexão. E muitas vezes não é possível. E aí elas ficam bravas. Aí elas se decepcionam. Porque elas acham que elas estão com a razão. E elas abdicam da capacidade de pensar, de observar, de entender, de parar para pensar disso tudo. Nós estamos falando de entender o comportamento dos seres, os valores dos seres. Então, por isso que eu repito, Jesus disse, olha, quem muito foi dado, muito será pedido. Por que é muito? Porque a gente tem uma enorme dificuldade de realizar esses estados de transformação em nós. No Livro dos Espíritos, diz que primeiro a gente faz um progresso intelectual, a gente entende, para depois, e muito depois, a gente transformar isso em estado. Essas pessoas que fazem isso, ou esses seres que conseguem fazer isso, são chamados de eleitos. Tanto vocês já ouviram falar, né? E o tempo que nós estamos vivendo, lá falado por Jesus na Bíblia, e tudo que ele falou está acontecendo. Se vocês pegarem lá e derem uma olhada em Mateus 24, que é o discurso escatológico, lá está tudo isso que está acontecendo, está descrito lá dentro. Terremotos, está aumentando violentamente. Tivemos anteontem no Equador, com escala de 6,8. A escala vai até 9. O de 7, pouco na Turquia, entre a Turquia e a Síria, destruiu tudo. No Equador também. Na Argentina também. Não é comum, isso não tinha antes assim com esse nível de intensidade. Está havendo tremores no mundo inteiro. Se vocês acompanham, vocês vão ver que isso está acontecendo. Guerras, não tinha um período que não estava em guerra. Nós estamos quase à beira de uma terceira guerra mundial. Se a OTAN lá resolver entrar lá contra a Rússia e a China entrar a favor da Rússia, babau. Então, notem que nós estamos quase na beira do precipício. Isso tudo está acontecendo.
Jesus fala que isso tudo, guerras intestinas, são guerras internas, localizadas. Ucrânia e Rússia é uma guerra interna. Assim como no Oriente Médio são guerras internas, xiitas e sunitas. Isso acontece há muito tempo. Então, isso são sinais? São. Ele diz ainda, vai vir fome. Vai vir? Claro que vai. Olhem o que está acontecendo no mundo inteiro. Olha o caos econômico que nós estamos na Europa. Os preços estão nos Estados Unidos. Nunca subiu o combustível nos Estados Unidos, está subindo. Isso tudo tem relação, isso é dia a dia, tem relação com tudo isso que nós estamos falando? Claro que tem. Isso tem consequências sobre a nossa vida? Vocês acham que não tem? Claro que tem. O tempo vai provar todas essas relações. Então isso é verdadeiro? Isso são os mecanismos naturais que acontecem? São. Então, eu tenho que falar dessa maneira. Eu sei que vocês sofrem uma influenciação enorme da sono. Eu vejo daqui a atuação dos espíritos sobre vocês. Que é uma atuação alienante. Por quê? Porque eu estou usando fatos concretos do dia a dia para fazer uma correlação com isso que está colocado aqui. Com essas situações que estão colocadas aqui. E a influenciação espiritual, o que ela mais quer é que isso não aconteça, que vocês continuem alienados. Como eu disse para vocês, no mecanismo de rotina do dia. E a gente vem no centro espírita com um problema e acha assim, bom, eu vou entrar lá, vou tomar um passe e vai tudo desaparecer. E eu vou dizer para vocês, isso é mentira. Não vai, porque se não houver transformação, esse mecanismo derivado de nós, que tem um cunho educativo, e que é na realidade nos fazer olhar mais de perto para nós mesmos, vai continuar acontecendo. Jesus curou a todo mundo? Não curou a todo mundo. Curou a alguns. Pensem bem nisso. E era Jesus. Reflitam sobre isso. Muita gente, inclusive ele dizia para os apóstolos, se cigares no local e não fores bem recebido, bem aceitos, sacode a sandália e vai embora. Então, não é uma opinião, é um fato concreto. Então, a forma de refletir, de entender, os apóstolos conviviam com ele diariamente, conversavam, entendiam uma série de coisas que a gente não entendia. A missão doutrinária é fazer exatamente isso. Então, a nossa necessidade, eu sei que muitas vezes é enfadonho, é chato, não é aquela coisa melosa, mas é necessário de fazer a gente parar para pensar um pouco nas razões que existem dentro da vida, nas razões que existem dentro de nós mesmos, desse nosso apego ao sensorial, ao transitório. Sem querer ser dramático, todos nós morremos. Isso pode não se convencer de nada, mas vocês não sabem se vocês não vão morrer amanhã. Porque ninguém sabe quando vai morrer. Não? Mas todos nós somos perecíveis. A gente nem gosta de falar nisso. A gente morre. A gente vê, repito para vocês, esse fenômeno mediúnico. Criaturas desesperadas. Morreram e estão presos no desencarno. Não se deram conta nem que morreram. Isso é comum. Eles não têm noção como isso é muito comum. Por quê? Porque o indivíduo está dentro daquele estertor, né, do desencarne, ou por dor, ou por desespero, e ele se desvincula dos espostos corporais e continua dentro daquela sensação, daquela ideia, em completo conflito. É a coisa mais comum que a gente vê dentro do fenômeno mediúnico. E aí a gente tem que ter a determinação, a calma, o convencimento, essa relação de outro tipo com a vida para transmitir para ele, porque não é um processo de conversa. A conversa não funciona. Todo mundo que vem aqui estudar e vai para a prática mediúnica acha que é fazer isso. O que acontece? Fale. Não funciona. Porque não é um processo de argumentação. O sujeito está em crise. Ele está em total desespero. Não adianta falar. Ele não pensa. Ele está desesperado, apavorado. Então nós temos que transmitir equilíbrio, paz. Para se ter isso, tem que se ter isso. E isso é que vai funcionar. Isso é que vai atuar. E quando isso se estabelece nele, ele se acalma, porque ele vê-se sustentado. Não é um processo de palavras, é um processo de ação. De transmissão, Jesus dizia, né? O que sai pela boca vem do coração. É uma figura representando valores. Quando isso ele se acalma, ele confia, ele se entrega.
E aí começa a segunda parte, a parte de levá-lo a um entendimento, quando possível, a curto prazo, quando não possível, de sedá-lo para ser entregue ao mundo espiritual, que depois vai começar a tratá-lo e ele vai retornar várias vezes para dar continuidade a esse processo de entendimento que não foi feito durante a existência. Porque nós estamos impregnados, muitas vezes, dessas ideias. Vamos morrer e vamos um dia para o juízo final. De acordo com o tipo de crença, esse tipo de... E o que acontece? A gente morre e a vida continua estuante, intensa. E a gente não está preparado para isso. Emocionalmente, psicologicamente, nós não estamos preparados para nada disso. Vocês me levam um tempo de adaptação, a gente estuda isso dentro da doutrina espírita, sabe? Estado de perturbação espírita. Que é o tempo necessário à transformação, à adaptação. Isso varia de ser para ser em função dos seus conflitos, das suas dificuldades. Então notem que é disso que Jesus está falando. A vida é transitória, nós vivemos em ciclos. Morremos, nascemos, morrendo, nascemos. Para quê? Para ser criança. Porque quando a gente é velho, a gente é muito teimoso. Eu sou velho, posso falar disso. A gente não gosta de dar o braço a torcer, a gente é o dono da verdade. A gente tem que voltar a ser criança, é flexível, quer saber por quê, como. Tem condição de mudar uma série de coisas. Então essa questão infantil é uma questão que existe para gerar esse processo de modificação. Tem um ditado popular que diz que a gente modifica uma árvore quando é um broto, né? A gente amarra um pauzinho, desentorta. Depois que nasce torto, é muito difícil de desentortar. É muito mais difícil, vai ser pela dor, pela dificuldade. Muitas vezes nem isso. Às vezes morre revoltado, um conflito. Então, a ideia do capítulo é essa, a ideia de que a gente tem que entender que a vida tem uma proposta muito além do que é aqui agora. Senão, como é que eu vou explicar que existe alguém que nasce com síndrome de Down? Por que alguém nasce congenitamente com câncer? Não tem? Não tem criança que nasce com câncer? Vocês talvez não dê bola, porque vocês não têm um filho assim. Mas se vocês tiver, vocês vão querer resposta, vão querer pensar. Se vocês tiver um filho excepcional, vocês vão querer saber por quê. Ajuda eu entender a razão daquilo. Traz um objetivo. É uma proposta que me mostra que aquilo é uma dificuldade, mas de acordo com a minha relação com aquilo, aquilo vai trazer um futuro. Pode não ser aqui e agora, mas vai ter depois. Então não é uma coisa, um ponto de interrogação, o tamanho de um bonde que eu não entendo por quê. Então entendam que a aflição faz uma proposta de reflexão e de transformação. E em qualquer momento da nossa existência nós vamos entrar em aflição. Você pode ter certeza disso. Maior, menor. Se não for a vida inteira, pela velhice, o corpo começa a se depauperar, nada começa a funcionar direito, a gente não desaparece de uma hora para outra. As euforias, as utopias da vida vão tudo pelo chão, por terra. E aí a gente, muitas vezes, já não tem muito tempo, não tem muita estrutura, não desenvolveu paciência, tolerância, gera-se um conflito interno, tamanho de um monte. Então pense, isso que eu estou dizendo para vocês é real. Se nós não estamos dentro disso, nós rumamos para isso. Porque é da vida. Quantas pessoas vocês conhecem que são assim? A grande maioria. Então notem que a harmonia é fruto de uma concepção, não de uma crença cega. Não é porque eu venho no centro espírita, frequento, vou, aconteço, que Deus vai dizer, olha, que espetáculo, então tu vai ganhar de presente isso. Não é assim. Como não é em nenhum lugar, é do aproveitamento que a gente faz do conteúdo, da vivência. Por isso que eu digo para vocês, o que a doutrina espírita faz é trazer uma explicação um pouco mais lógica, um pouco mais substanciada nas luzes que o desenvolvimento, do conhecimento humano vão trazendo. E vai se harmonizando com o Evangelho e não entrando em luta com ele. Porque a ideia de falência religiosa foi a interpretação literal de uma coisa que tem, no mínimo, 2.000 anos, quando não tem 4.000 anos, e era simbólica. Mas que as luzes da doutrina espírita nos fazem poder compreender. Então, o objetivo de fazer uma atividade desse tipo, isso. Vocês estão me entendendo? Então, se vocês não têm problema, um dia vocês vão ter. Se não diretamente, indiretamente. Quem está com problema, que veio aqui, que veio buscar um pouco de apoio, um pouco de determinação, um pouco de sustentação, em vez de continuar de muletas, vai aprender a caminhar. Vai aprender a se erguer.
vai entender que é possível de enfrentar aquilo. Não vai ser mais um coxo, nem um estrupiado, como é dito dentro dos evangelhos. Vai pegar a sua cruz, a dificuldade, como dizia Jesus, porque ele é educativo, e vai segui-lo, sem revolta, sem dificuldade, sem depressão, porque não é mágico. Nada some magicamente. A gente tem que desenvolver. Às vezes, dentro da existência, nem é possível reverter isso. Mas aí eu caio de novo naquilo que eu disse para vocês. Olha a diferença das relações das pessoas perante o mesmo tipo de mal, entre aspas. É muito mais fácil conviver harmonicamente com uma coisa difícil que revolta, depressão, amargura. É assim. Então, na medida que a gente for fazendo esses processos de entendimento, de transformação interior, não é uma informação, não é entrar por aqui, sair por aqui. Eu vou me convencendo efetivamente do fato, eu fico mais equilibrado. Olha a nossa figura. Jesus foi, na realidade, abandonado, trocado por aquela multidão que sempre andava atrás dele, pedindo benefícios. Isso é histórico, é bíblico. O Chico Xavier, olha a história do Chico Xavier, né? Se vocês pegam o filmezinho agora, olha o nível de dificuldade que ele teve a vida inteira. Uma pessoa boníssima. Não teve doenças? Várias. Para quê? Para nos provar que é possível, dentro da dificuldade, permanecer da mesma maneira. Senão aquele que é doente vai dizer, não, mas tu é são. É muito fácil para ti ser dessa maneira. Queria ver se tu fosse igual a mim. Tu ia aguentar. Não é assim que a gente pensa? Então é preciso que alguém que tenha dificuldade prove que é possível, dentro da dificuldade, ser harmônico. E assim todos os eventos que a gente conhece, os conhecidos, notórios, mas alguns vocês conhecem da vida de vocês, são raros, porque o nível do mundo é baixo. Mas existem. E eles são, na realidade, a demonstração prática da viabilidade, da validade de todos esses conceitos. Então, vocês que vieram aqui nessa noite, pensem nisso. Eu vi a influenciação presente. Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês vão ver que vocês sentiram alta dificuldade de concentração, sono, desmotivação, irritabilidade. Analisem se o que eu estou falando para vocês é uma utopia ou é um fato concreto. Se isso aconteceu, se vocês são criaturas racionais, pensem, por quê? Qual razão? Será que não é para mim criar uma mudança da linha de pensamento? Eu me perco naquilo que está sendo falado, eu crio um estado e com isso eu continuo sendo manipulado e preso dentro dos mesmos conceitos, das mesmas coisas. Pensa. Vocês não sabem como é que atua um espírito. Atua assim. Entrando no nosso psiquismo, dentro das nossas ideias, das nossas tendências. Não é uma coisa assim sobrenatural, mágica. Se fosse, seria notório. Quando isso acontece, se é diagnosticado como estado doentio. Quando escuta a voz, é esquizofrênico. Quando tem ideias fixas de perseguição, de fuga, é paranoico. Quando tem alterações de humor, depressão, euforia, é transtorno de humor. Dependendo do grau, pode ser borderline, dependendo da intensidade. Mas tudo isso existe? Existe. Isso tudo existe e atua? Sim. E isso nada mais da conjugação de dois grandes fatores. Os nossos próprios estados mortos, o conflito das existências dentro do tempo, as atuações que trabalham em cima de si. Sanidade, equilíbrio, paz e conquista. De quem luta primeiramente. A gente não pode ser explorado naquilo que a gente, enfim, já se autodeterminou a enfrentar e transformar. Tentação de, para encerrar, tentação de Jesus no deserto. Jesus tinha falhas morais? Não. Mas Jesus estava aqui. Ele não era para estar aqui. Ele era um espírito puro. Espírito puro não anda nesse tipo de planeta. Ele veio por exceção para demonstrar a validade de conceito. Está aqui, as regras não mudam. O espírito inferior vê e vai em cima. O comportamento dele é como ele pensa. Ele vai atuar. Ele consegue? Não. Por quê? Porque não existe dentro da criatura dúvida, oscilação, conflito, tendência. Então ele não tem que explorar, ele não tem que estimular, ele não tem que colocar. Funciona. Então,
o nosso desenvolvimento, a nossa transformação vai construindo estados desse tipo. Isso é o que é o sede perfeito. Né? A transformação gradual do sede. Por isso é que existem diferenças evolutivas. Por isso que existe um Chico Xavier que nasce daquela maneira, desde pequenininho, e por isso que existe um pedófilo. Vocês acham que é defeito de fabricação divina? Se fosse, que responsabilidade ele teria? Nenhuma. Se acontecesse alguma coisa para ele, seria injusto. Afinal, não foi ele que fez aquilo. Não foi ele que determinou aquela natureza. Então tudo tem explicação? Tem. Tudo tem cura? Tem. Tudo vai se resolver dentro do tempo. De que maneira? Mudança, transformação. Uma palavra, evolução. Então vocês que vieram aqui, pensem nisso. Pensem mesmo. O que representa esse mamon? Né? Esse ego avassalador que foi construído dentro do tempo para nos manter presa à forma, para a gente poder aprender, resiliar experiências. Por isso que a gente tem tanto medo de morrer. É por isso que no pós-morte tem tanto problema para quem mantém esse estado de coisa. E como todos nós vamos para lá, né? Não tem como fugir, um dia isso vai chegar, um dia nós vamos estar... Isso tudo que a gente não quer ouvir falar, não quer nem pensar, né? Vai chegar o dia que esse dia vai bater na nossa portinha. E aí nós não vamos ter como fugir. Nós vamos ter que enfrentar tudo isso. Então é bom começar a pensar nessas coisas todas, não de forma mórbida, de forma doentia, mas para entender o mundo, entender a nós mesmos, entender a vida. E começar a ter um outro ponto de vista, uma outra relação, de uma outra maneira. Não é mudando de voz, mudando de roupa, indo para o centro espírita que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso por entendimento e por transformação de valores. Tá certo? Então, semana que vem, vocês vão dar continuidade à jornada, e aí nós vamos entrar num outro capítulo, né? Eu nem li as parábolas, tinha tanta parábola hoje aqui, mas o capítulo da semana passada que vem é o apogeu, o objetivo, ser de perfeitos. Ou seja, quanto mais a gente evoluir, mais a gente desenvolver estados de equilíbrio dentro de nós, mais plenos nós vamos ser. E é bom ser pleno? É bom ser pleno. Olhem, repito para vocês, Jesus foi perseguido, abandonado, se manteve estável, crucificado, pregado. Se abalou? Não. Esperou, voltou para junto dos apóstolos, estava louco de medo. Fugiram, se esconderam tudo numa casa, ele aparece para eles de novo, vai falar com eles a respeito da situação. Quem vai lá na crucificação é sua mãe, porque era a mãe, João, porque tinha um grau de afetividade enorme com ele, e adivinha quem? Prostituta. Os outros tudo se borraram de medo, foram se esconder numa casa. Isso é bíblico. E ele vai falar com eles a respeito disso. E a Joana de Ângeles nos narra que a primeira atitude dele no pós-morte é socorrer Judas, que se enforcou. Porque Judas estava em enorme conflito. E no pós-morte, em estado de conflito, é extremamente atacado. Então a primeira atitude de nobreza dele é ir buscar Judas. Olha o Chico Xavier. Quem vê o filme vê, né? O grau de dificuldade da existência, da vida. Então, eles foram felizes, eu faço citação porque eles são conhecidos. Eles foram felizes? Vocês têm dúvida que eles foram felizes? Eles geraram felicidade? Então alguém que gera felicidade, é feliz com a felicidade, se gera felicidade numa multidão de pessoas, cada dia, cada momento, evidentemente, que é plenamente feliz. Será que nós queremos ser isso ou não? Agora já não é mais uma questão de fanatismo religioso, mas é uma questão de compreensão. Ao pessoal que está em casa, a gente pede, se gostaram, curtam, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que podem tirar algum proveito do conteúdo doutrinário. A gente pede que vocês comentem, interajam conosco, que a gente com certeza vai responder vocês. Tá bem? Uma boa semana e até a próxima atividade.